Oi, meu nome é Esdras Antunes e hoje nós estamos começando nosso quadro Fragmentos, no nosso canal Os Revolucionários. Cada vez nós estaremos abordando um tema que completa um grande quadro. E hoje nós vamos estar falando sobre morte. O que é a morte? Como ela se manifesta e por que ela existe? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: você tem medo da morte? Muitas pessoas ao redor do mundo, elas ficam com vários tipos de medo, anseios, mas o maior medo que aborda os seus corações é o medo da morte. É o medo de você parar de respirar, os seus órgãos internos não funcionarem mais e tudo ao seu redor vir a perder o sentido. Você tem medo da morte? Por que a morte existe? No livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte. A morte ela é uma consequência básica e clássica da ação do homem, do primeiro homem que chegou até nós. Adão pecou, mas nós não podemos condenar Adão pelo seu pecado, porque todas as vezes que nós pecamos, nós repetimos o mesmo erro de Adão. Mas a morte, ela se manifesta de três maneiras claras e práticas. A morte física é a primeira a se apresentar. Ela acontece quando uma pessoa para, sua coordenação motora, sua circulação sanguínea, as suas células cerebrais começam a parar de funcionar e nada mais funciona no seu corpo. A pessoa então ela morre fisicamente, ela morre para o próximo, ela morre para a sua família, ela morre para os seus amigos, ela perde todos os seus sentidos e apenas fica um corpo. Como você pode observar nesse cemitério, pessoas que morreram fisicamente e por morrerem na carne, no conteúdo, na matéria, elas são logo enterradas depois de veladas. É a morte física, é uma morte que causa dor, é uma morte que causa anseio, é uma morte que causa tristeza e principalmente a morte física, ela causa em nossos corações saudades. Quantos de nós não sentimos saudades de alguém que morreu fisicamente? Morte é a morte espiritual. É a morte do qual o profeta fala: por acaso os meus ouvidos estão surdos para que não possam ouvir, ou meu braço encolhido para que não possa abençoar? Todavia os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. É a morte espiritual. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O homem foi separado de Deus por causa do pecado, por causa do erro humano. E por isso hoje o homem se encontra distante daquele que lhe deu a própria vida e preferiu a morte. O ser humano está separado de Deus. E por isso, mais do que morrer fisicamente por causa do pecado, o pecado também traz a consequência da morte espiritual. As pessoas ficam alienadas de Deus, elas procuram preencher seu vazio com outras coisas, mas esquecem que aquele que os criou, que aquele que os salvou e que quer os consolar, está à espera de cada um de nós. Mas o pior tipo de morte a ser apresentada é a morte eterna. A morte física é uma consequência imediata. A morte espiritual é uma consequência que ela pode ser passageira, dependendo da sua decisão em relação a Cristo Jesus. Mas a morte eterna é uma morte definitiva. É a morte do qual o livro de Apocalipse declara: e vi sendo lançado no lago de fogo e enxofre o próprio inferno, juntamente com aqueles que não cumpriram os mandamentos do Senhor. A morte eterna, o apóstolo, o escritor de Hebreus declara
que depois da morte segue-se o juízo. É uma morte que não tem mais intermediário, que não tem mais a quem recorrer. Já não existe mais nenhuma advocacia para garantir os seus direitos espirituais. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas depois da morte, quando a morte eterna se realiza, nada mais há o que fazer. Então, morte física, morte espiritual, morte eterna, porque o salário, a consequência do pecado é a morte. Mas se o versículo ficasse apenas nessa, estaríamos tristes e sem esperança. Mas o versículo continua dizendo: mas o dom gratuito, o presente de graça de Cristo Jesus é a vida eterna. A vida eterna não começará após, ela começa dentro de mim e dentro de você. Quando você decide, quando você escolhe por Cristo Jesus. Talvez você olhe esse cenário de medo, talvez você olhe esse cenário de tristeza, esse cenário de saudade, esse cenário de angústia. Mas eu quero dizer para você que se Cristo entrar na sua vida, você terá uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. E você será transformado por essa glória de Deus que está à minha e à sua disposição. Escolha a vida e lance fora toda a morte, porque está escrito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo número 15, tragada foi a morte pela vitória, a vitória da cruz. Então até a próxima, fique na paz do Senhor, na graça de Deus.